Olá, sejam bem-vindos à primeira live do Cinefreak. Essa é uma live sendo realizada diretamente do isolamento social para todos os fãs de cultura pop, cinema, entretenimento de uma forma geral. Bom, eu vou dar uma primeira introdução do que é o Cinefreak. Em 2012, eu e o Bernardo Castilho, amigo meu e colega de faculdade de jornalismo, resolvemos criar um site de entretenimento ligado à área de cinema, mas que tratasse os assuntos de forma jornalística, não opinativa, como a maioria dos sites costuma fazer. Então o Cinefreak surgiu apresentando fatos, acontecimentos e não opiniões. A opinião caberia a você, leitor e seguidor. A sua opinião era mais importante do que a nossa opinião. Então, para isso surgiu o Cinefreak. Com o apoio de um empresário do ramo do entretenimento, do cinema, Marcelo Castilho, o Cinefreak surgiu. E começamos a criar matérias, reportagens, entrevistas ligadas à área. Depois passamos a fazer cobertura dos eventos geek, nerd, ligados à área da cinema, estreias de filmes, trazendo as informações para o nosso público. Com o Facebook, a página foi criada e o site começou a crescer ainda mais, trazendo mais informação e tendo mais interação com o nosso público. Bom, agora vamos falar um pouco do cinema e da época que a gente está passando, do isolamento social. Eu espero que, antes de mais nada, vocês estejam seguros, estejam se protegendo, estejam em casa. É muito importante que a gente cumpra as regras das organizações de saúde, das organizações governamentais que estão passando essas dicas, esses conselhos para a população, para que a gente possa se prevenir. Porque o coronavírus não é brincadeira, pessoas próximas a mim, pessoas próximas ao Cinefreak já se contaminaram e é complicado porque, graças a Deus, a gente não teve perdas, ninguém morreu por enquanto próximo, mas ficaram bastante doentes e debilitados. Então eu peço a todos que fiquem em casa, se protejam e cuidem bem da sua saúde. Bom, uma das coisas benéficas, se é que a gente pode dizer dessa maneira, que a quarentena trouxe foi a gente resgatar o costume de assistir filmes e séries junto com a família. Há muito tempo atrás existia o costume de se sentar na sala de TV junto com a família para assistir a televisão. Geralmente era o telejornal do horário normal, do horário quando a família se reunia por volta das 8 horas, seguido da novela e então o filme. Esse costume ele foi se perdendo com a internet, com o YouTube, com os sites, e daí cada um ficou preso no seu mundinho. Agora, com a quarentena, houve o resgate disso, com o advento dos canais por streaming. Por exemplo, a família se reúne para assistir a Netflix. Isso é uma coisa boa que aconteceu, porque a gente passou a compartilhar nossos gostos pessoais, individuais, sim, porque o cinema é uma coisa muito pessoal. O gosto que cada um tem de filme e de séries é uma coisa muito pessoal. Então, a gente passou a integrar essa nossa individualidade com a nossa família, resgatando essa característica que tinha sido perdida. Outra coisa curiosa que aconteceu é o seguinte, ultimamente o cinema ele não pode funcionar. O cinema no mundo inteiro ele deixou de funcionar. Então, outra coisa curiosa que acontece. Então, o que acontece? As pessoas passaram a ter acesso aos canais por streaming. E os lançamentos desses canais eram poucos, as novidades que surgiram. Então a gente passou a assistir filmes antigos, filmes
da década de 80, da década de 90, comédias românticas, romances, filmes de ação, e daí as pessoas passaram a valorizar isso e resgatar. Muitas gerações novas passaram a assistir isso e ter filme de ação. E isso fez com que as pessoas passassem a ter contato de novo com isso e redescobrir esses filmes. Uma coisa engraçada que aconteceu não é tão moderna. Aqui em casa, com a Andréia, minha esposa, ela nunca quis assistir filmes do Jurassic Park. Ela falava que dinossauro era um bicho muito ruim, que destruía tudo, pisava, comia todo mundo, e ela nunca gostou. Só que por falta de muita coisa para assistir, a gente maratonou, e ela ficou fã da série. E isso é uma das coisas curiosas que está acontecendo nesse isolamento. A gente está resgatando isso. E muita gente, eu tenho seguido as redes sociais, os fóruns de fãs de filmes, de cinema de uma forma geral, e musicais antigos, filmes em preto e branco, as próprias cineséries antigas estão sendo revisitadas e redescobertas pelas novas gerações. Isso é muito legal, e é muito legal a gente descobrir isso novamente como família. Não só no núcleo familiar, mas no núcleo de amizades. Porque tem pessoas fazendo coisas muito divertidas nessa quarentena, como por exemplo você pegar, fazer uma chamada de vídeo durante a sessão de cinema em casa, e você compartilhar com um amigo, com um familiar que não está presente ali fisicamente, mas que está assistindo o filme com você. E com o Zoom, com o WhatsApp, é possível várias pessoas assistirem esse filme. E isso é uma coisa muito divertida. É uma coisa que está unindo de novo a família. E o cinema surgiu para isso também, como uma forma de diversão, mas uma diversão comunitária, uma diversão socializante, que era para ser feita em grupo, não individual. E a gente está retomando isso. O curioso é o seguinte, nos últimos anos surgiram muitos filmes de super-heróis. Veja bem, eu, assim como todos os meus amigos, inclusive o Bernardo, que é o cofundador do Cinefreak, somos muito fãs desses filmes, mas o cinema não se limita a isso. O cinema, ele é muito maior do que somente filmes de super-heróis. E como esses filmes faziam muito sucesso, eles acabaram limitando a produção no cinema de outros filmes, porque os estúdios viam que esses filmes de super-heróis eram certeza de bilheteria, era certeza de retorno financeiro, e passaram a investir só nisso. Então, grandes filmes que poderiam sair com histórias originais, dramas, suspenses, acabaram sendo relegados a um segundo plano, ou acabaram encontrando sua forma de estrear nos próprios canais de streaming. A Netflix mesmo tem produzido muito filme bom fora do nicho de super-heróis, porque esses filmes não encontram o seu mercado dentro das redes de cinema. E nessa quarentena, em particular, a gente pôde perceber isso. Sem os cinemas funcionando para acabar dando um meio desses filmes chegarem até o público, a gente acabou tendo acesso a outros tipos de filme. E eu acredito que após o período de quarentena, esses filmes vão acabar encontrando no cinema uma forma de serem escoados, porque o público mudou, os gostos mudaram. Essa quarentena, ela surgiu de uma forma para mudar o comportamento da sociedade de uma forma geral, e a forma como a gente consome. Só para você ter uma ideia, os produtos mais consumidos durante a quarentena, com certeza foi o entretenimento, foi a mídia, que era uma das únicas formas da população se divertir. E isso acabou mudando o gosto da pessoa. Ela acabou, de uma certa maneira, não digo refinando, mas ampliando os horizontes do seu gosto cinematográfico,
e isso vai influenciar com certeza o mercado. Com isso, a gente percebe uma coisa: os filmes de super-heróis tiveram sim espaço também nos canais por streaming, através de várias outras ferramentas para consumo de mídia em casa, mas não foram os únicos. Essa redescoberta dos filmes foi uma característica muito presente no dia a dia das casas, assim como séries também de outras temáticas, como por exemplo uma série fantástica que eu tive acesso agora durante o isolamento social é Derek, uma série inglesa sobre um homem com deficiência intelectual que trabalha num asilo de velhinhos na Inglaterra. É uma série maravilhosa, é cômica, mas tem uma sensibilidade muito grande, é muito bonita, ela comove. Ao mesmo tempo que você gargalha de rir, você chora. E eu não teria, de uma certa maneira, apesar de procurar ter um gosto muito eclético, assistir bastante coisas, eu não poderia assistir isso se não fosse a quarentena. Agora, uma das outras características que essa quarentena trouxe pra gente foi o seguinte: os estúdios de cinema perceberam, depois de várias pistas dadas pelos fãs, que a gente consome muito produto, que a gente consome muito entretenimento. E um exemplo disso é o Snyder Cut, a versão do Zack Snyder, o diretor de Liga da Justiça, que teve o seu filme, na falta de outra palavra, destruído quando foi lançado no mercado. Ele foi despedido antes do filme terminar e colocaram o Joss Whedon, o diretor do Vingadores 1 e 2, criador de Buffy, A Caça a Vampiros, uma das séries favoritas do Bernardo, e para terminar o filme. E ele acabou liquefazendo o filme. Os personagens acabaram ficando sombras do que deveriam ser. E o Zack Snyder manteve a sua visão do filme. Ele precisava só ser finalizado. E criou um movimento cult entre os fãs que queriam muito ver a versão do Zack Snyder do filme pronto. E acabou fazendo uma pressão internacional sobre o lançamento desse Snyder Cut, e isso foi indo numa progressão imensa, acabou juntando artistas internacionais que pediram lançamento, o elenco do filme pedia isso, houve mudanças dentro do DCU, que é o universo da DC cinematográfico. Infelizmente a gente perdeu o Ben Affleck, um dos maiores intérpretes do Batman no cinema, indubitavelmente. Perdemos, ou não, o Henry Cavill, o Superman. A gente não sabe ainda qual o status dele dentro da DC, mas ele, em todo caso, continua ali. E acabou colocando, talvez, um ponto final no DCU, com a Warner pretendendo rebootar esse universo com o filme The Batman, que vai sair ano que vem, com o Robert Pattinson como o Batman. Bom, o que acontece? O Snyder Cut, houve uma pressão imensa para ser lançado, só que a Warner nunca ia dar o braço a torcer, assim como ela nunca deu o braço a torcer com outras versões do diretor de filmes famosos, como é o caso de Blade Runner, que a gente só conseguiu ter acesso à versão definitiva, a versão do diretor mesmo, por causa de um erro que aconteceu num festival de cinema em Los Angeles, um festival de cinema de arquitetura, que mostrava como o cinema influenciou a arquitetura, e eles pediram uma cópia do Blade Runner, porque esse é um dos filmes que acabou influenciando a forma como a arquitetura era concebida. E foi enviado a Warner enviou o rolo do filme para o festival, só que enviou o rolo do filme errado. Eles enviaram o rolo do filme com o corte diferente daquele que era conhecido, daquele que todo mundo já deve ter visto na televisão, sem a narração em off,
com cenas a mais, o final diferente. E quando assistiram esse filme ficaram maravilhados, porque realmente o filme era muito diferente. E o que acontece? Daí tiveram que lançar a versão do diretor. Infelizmente não foi lançada no cinema. Acabou tendo uma edição especial uma edição especial em DVD, que veio com a maleta. Realmente foi uma edição muito bem produzida. Mas isso não foi lançado no cinema. E a Warner acabou fazendo, dando o braço a torcer, mas não completamente, porque o filme não foi para o cinema. Agora, com o Snyder Cut, eles teriam que dar o braço a torcer e realmente confirmar que eles fizeram besteira, que eles não sabiam o que faziam. Eles nunca fariam isso. Só se não fosse a quarentena, a gente não teria acesso a esse filme não aconteceria. Semana passada, a HBO Max, que é um canal por streaming da Warner, anunciou que tinha fechado um acordo com o Zack Snyder e iria lançar em 2021 a versão dele do filme Liga da Justiça, uma versão muito mais sombria do que foi aos cinemas, uma versão mais adulta, assim como Batman vs Superman, a versão estendida, é um filme de super-heróis para adultos. Por isso talvez ele tenha gerado tanta polêmica. Bom, esse filme só conseguiu ter o sinal verde para terminar sua produção e ser lançado, mesmo que pela plataforma de streaming, por causa dos fãs, por causa do consumo de mídia, do consumo de entretenimento durante a pandemia, que levou esses executivos a perceberem que isso poderia ser um filão lucrativo. Demorou muito, né, para eles perceberem isso. Agora, olha só, o Monstro do Pântano, que era do DC Universe, o canal de streaming da Warner, que acabou sendo colocado em segundo plano, vai ser incorporado pela HBO Max. Ele foi considerado muito dark, muito pesado, e acabou sendo cancelado. Agora acabou sendo resgatado pelo canal CW, o que fez com que muita gente ficasse alarmada, porque o canal CW não é uma das melhores referências em produção de série, mas acaba sendo uma alegria para os fãs, que vão poder ver um personagem maravilhoso funcionando novamente, mesmo que seja na telinha. Com isso, eles também perceberam que outros produtos derivados desse universo também poderiam ser consumidos. Por exemplo, Liga da Justiça Sombria. Para quem não sabe, é meio difícil não saber, a não ser que você não estivesse no planeta Terra nos últimos 2 anos, Liga da Justiça Sombria é uma versão da Liga da Justiça, só que composta de personagens com poderes místicos e paranormais, como Constantine, o Monstro do Pântano, a Zatanna, o Desafiador, entre outros, o Etrigan, que é um demônio, que vem desde a época do Rei Arthur. Eles se juntam para enfrentar criaturas místicas que a Liga da Justiça normal não consegue ou não tem capacidade de enfrentar. E a temática desse grupo é um pouco oriunda do Hellblazer, aquela linha de quadrinhos da DC, uma visão mais adulta, que seguia as aventuras basicamente do Constantine. E essa vai ser um produto desenvolvido também pela HBO Max, com a parceria junto com o J.J. Abrams, de Star Trek e Star Wars, para esse canal de streaming. Essa série ela vai ser produzida provavelmente de uma forma paralela, apesar de provavelmente fazer parte da DCU, paralela aos filmes. Isso não impede que também tenha a versão do cinema. Depende, claro, da aceitação dentro desse canal de streaming. Então me parece que o futuro do DCU vai ser dentro do HBO Max e não no cinema. Isso
levanta uma questão curiosa. E se Liga da Justiça do Zack Snyder fizer sucesso? O que com certeza vai fazer, porque muita gente quer ver. Mas e se fizer um sucesso muito grande? Como é que vai ficar? Eles vão ter um universo que já tinha acabado, mas que foi resgatado de uma certa maneira fazendo sucesso. Talvez mais sucesso do que o universo novo que vai surgir no cinema, que é com The Batman. E eles não têm mais aqueles personagens. Então, alguns analistas internacionais de mídia, alguns jornalistas especializados nesse assunto, consideram o seguinte, que com o sucesso de Liga da Justiça, alguns daqueles personagens podem ser resgatados, mesmo que dentro da HBO Max, daí possivelmente não no cinema. Isso levanta a questão do Batman do Ben Affleck. Tem surgido muita discussão em torno disso, e parece que mesmo dentro da HBO Max tem uma linha de pensamento de resgatar esse personagem, de trazer ele de volta, trazer o Ben Affleck de volta para esse universo e entregar para ele, além do personagem, que vale lembrar que ele largou por pressões, porque ele tinha uma visão do personagem, essa visão foi deturpada dentro do filme da Liga da Justiça, que a gente conhece, entregarem para ele a realização do Batman que ele criou, que era um filme do Batman enfrentando o Deathstroke, o Exterminador, dentro de uma dinâmica vinda de um filme com o Michael Douglas chamado The Game, que é o cara acorda um dia no meio do deserto, sem as roupas que ele usava, ele não sabe onde ele está e ele tem que se virar para voltar enquanto a vida dele está de cabeça para baixo. Esse é o filme The Game. E o filme do Ben Affleck, que ele criou para o Batman, era um pouco voltada para isso. Os vilões acabam se voltando contra ele. E em um momento do filme se passaria dentro do Asilo Arkham. Quem teve acesso a esse roteiro disse que era maravilhoso. Só que por causa das mudanças dentro da DC, das mudanças dentro da Warner e do que aconteceu, isso acabou ficando de lado. O Ben Affleck ficou aborrecido com isso e saiu. Sem falar que ele saiu para se tratar, ele estava doente. Só que agora ele pode voltar. Quem viu as fotos, até no Cinefreak, na página do Facebook do Cinefreak, tem essas fotos em que dá para ver que ele está bem em forma. E ele estaria em forma para fazer novas cenas para o filme da Liga da Justiça, porque o Zack Snyder entrou em contato com os atores do filme, chamando eles para fazerem cenas adicionais, para poder criar novamente, finalizar, na verdade, a visão dele do filme. E isso só aconteceu por causa de você, porque você aí do outro lado queria, esperou, usou o hashtag #ReleaseSnyderCut, publicou, pediu, reclamou e acabou sendo ouvido. E é isso que a gente tem que aprender. A gente não está sozinho. Hoje, isso aí que está na sua frente é a maior ferramenta de pesquisa da história da humanidade. É a maior ferramenta de comunicação da história da humanidade. E ela pode fazer com que você seja ouvido. Então, os fãs pediram e foram ouvidos. E não é a única vez que acontece isso. Várias séries, Brooklyn Nine-Nine, séries que foram canceladas, elas foram resgatadas muito tempo depois, às vezes, Arquivo X, por exemplo, por causa dos fãs. E o poder que a gente tem como fã, como consumidor, é muito grande. Então a gente tem que ser ouvido e a gente pode ser ouvido. Então, uma das maiores formas disso ser visto, ser representado, é com o Snyder Cut. Mas a gente tem que ver que isso não é todo o cinema. O cinema é muito mais do que isso. O cinema é aquilo que mexe dentro de cada um de nós. Ele traz, ele emociona, ele desperta, ele faz rir, e a gente descobre coisas novas ligada a isso todos os dias. Com a quarentena, a gente estando em casa, não podendo sair para se divertir, a gente teve acesso
a filmes que representavam emoções e sentimentos de uma outra época, e aquilo acabou tocando a gente de uma forma emotiva, despertando sentimentos que a gente ou não tinha ou tinha esquecido, e do lado das pessoas que são importantes para a gente. Isso é o que valeu mais a pena durante essa quarentena. E desenhos animados, musicais, westerns, a gente acabou tendo acesso a isso e se emocionando, rindo, conversando com a pessoa que está do nosso lado. Eu fico imaginando na casa de cada um de vocês as conversas que vocês tiveram, virando para o lado durante um filme, falando, nossa, eu não sabia que esse filme era assim, ou se emocionando e chorando, e depois entrando no Facebook, entrando no Instagram, nas redes sociais, e comentando sobre o filme, mesmo às vezes durante o próprio filme. Isso foi muito legal, ver que as pessoas estavam tendo acesso a produtos, a filmes, a séries, que geralmente não tinham ou interesse ou disponibilidade de ver naquele momento. É triste a gente pensar que mais pessoas não tiveram acesso a isso por causa das limitações de sinal de internet, que poderiam não existir. Convenhamos, existem projetos mesmo do Facebook, do Google, de transmissão de sinal de internet por balão estratosférico. Eles lançam um balão alto com um transmissor de Wi-Fi, e uma região grande consegue ter o Wi-Fi de graça. Isso poderia ser feito, existem os projetos para isso, mas nunca foi levado adiante, pelo menos no Brasil. Na África acontece, em alguns outros países de terceiro mundo acontece, países em desenvolvimento acontece, aqui no Brasil não acontece. É uma pena, mas poderia acontecer. Bom, e o futuro? O que a gente pode dizer do futuro? Eu acredito particularmente que a forma como a gente consome entretenimento mudou. A gente teve acesso a muita informação dentro de casa. A gente teve acesso a um conteúdo muito variado e a gente vai levar isso adiante. Não é uma coisa que vai acabar. Não a quarentena vai acabar. A forma como a gente acessou essa informação é que acho que vai mudar e vai trazer muita coisa dessa época. Bom, hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, o governador anunciou a reabertura, a reabertura final do isolamento, uma coisa progressiva, com regras, digamos assim, uma flexibilização da quarentena. E uma das últimas coisas que vai acontecer dentro de fases que tem 14 dias, a quarta fase é a reabertura dos cinemas, mas vai ter uma regra que é baseado no xadrez. Por exemplo, você está sentado numa cadeira, na sua frente não tem ninguém, atrás não tem ninguém, dos lados, para poder manter uma distância segura e assim evitar a contaminação. Porque o vírus está aí, o coronavírus está aí, não tem vacina. Enquanto não tiver vacina, a gente corre o risco de ser contaminado, e só quando houver uma vacinação em massa é que a gente pode dizer que isso acabou. Então o nosso comportamento no dia a dia vai ser alterado pelo coronavírus, e a forma como a gente vai ao cinema também vai ser alterada. Isso não quer dizer que a gente não vá mais ao cinema e não vai ter lançamentos. Eu fico muito curioso pensando como vão ser os filmes depois disso. Porque assim, imagina, a gente passou por uma situação inédita na história da humanidade. Nunca como sociedade tantas pessoas saíram das ruas. Nunca, isso nunca aconteceu. Teve a gripe espanhola, tudo, mas o mundo era outro. Não tinha internet, não tinha os adventos da tecnologia, não tinha chamada de vídeo, não tinha comprar alimentos, remédios ou qualquer produto pelo aplicativo, pelo celular. Hoje tem. Então a gente passou por uma coisa inédita. E eu fico curioso de ver como que a gente vai lidar com isso
depois da quarentena. Como é que vai ser o filme? Um filme de mistério que se passa no período da quarentena, um filme de investigação, um filme de ficção científica, um filme de terror que se passe nesse período que a gente está. Então eu acho que para os autores, para os diretores, até para os atores, esse vai ser um período muito fértil de desenvolvimento de histórias. Eu estou muito curioso para ver como que isso vai ser retratado no cinema. Mas de qualquer jeito mudou, a gente tem que tomar cuidado, a situação vai começar a melhorar, mas a gente tem uma responsabilidade como sociedade que é de se proteger, e se protegendo a gente protege quem a gente ama, a gente protege nossa família, a gente protege nossos amigos e a gente protege a sociedade. E eu acho que cada um de nós, independente de filiação política, de partidarismo, isso é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Eu acho que é uma questão de saúde. E a gente tem que se prevenir. Então, assim, fique em casa, se proteja, use máscara e, se tiver que sair, álcool gel e máscara. E essa foi só uma primeira live do Cinefreak. Outras acontecerão, a intenção é que tenha uma por semana, mas eu queria falar que esse espaço é de todos nós. Eu tenho a página do Cinefreak, eu quero que mandem sugestões, que mandem perguntas, e você com certeza vai ser ouvido. Deus do céu. Antes de terminar, eu queria desejar muita força e saúde para o Beto do Social, que ficou doente, está contaminado pelo coronavírus. Ele se contaminou, fazendo um trabalho social. O Beto é uma pessoa que investe muito na arte, na cultura. As pessoas, o que elas estão comentando. Eu vou falar junto, Vasco. Olha, antes de continuar, eu não consigo responder as perguntas de vocês, porque eu não tenho aqui, eu não consegui acesso pelo computador às perguntas que estão surgindo na tela, e o celular que está ali transmitindo o sinal, ele não fica perto, e eu não consigo ter acesso às perguntas. Eu vou ver se eu consigo pelo celular que está, mas aqui, como vocês podem ver, aqui não tem. Deixa eu só dar um oi para todo mundo. Essa falando a minha esposa, que está reclamando que eu não consigo, porque ela não percebe que eu não tenho acesso às perguntas aqui no momento. Mas assim, eu vou responder a todas as perguntas depois de terminar a transmissão. Pediria que vocês me enviassem as perguntas pelo Facebook do Cinefreak. E assim, como eu estava falando, o Beto do Social é um empresário aqui em São Paulo. Ele investe muito, apoia muito a cultura, a arte, e fazendo um trabalho social ele acabou se contaminando. E também o Leandro Pereira, que é um amigo, um colega de trabalho, que é um designer gráfico muito talentoso, uma pessoa que realiza um trabalho muito importante nas redes sociais, também realizando o trabalho dele, acabou se contaminando. E eu peço que todos tenham um pensamento positivo para essas pessoas, que peçam pelo restabelecimento delas, mas também não só delas, de todas as pessoas que estão se contaminando, de todas as pessoas que estão ficando doentes, e das famílias que perderam pessoas queridas durante essa pandemia. Essa é uma coisa muito triste que está acontecendo com a gente. A gente está perdendo muitas pessoas, está perdendo muitas possibilidades, porque cada pessoa era uma possibilidade de um futuro diferente. Então eu acho que a gente tem que, cada um na sua casa, pensar um pouco o que está acontecendo, pensar no que a gente está perdendo e tomar uma atitude. Tá?
Então, eu agradeço muito cada um de vocês que esteve aqui, que mandaram mensagens. Infelizmente, agora eu não posso responder, mas com certeza eu vou responder cada uma das perguntas que foram colocadas aqui. E eu prometo, na próxima live, eu vou logar diretamente aqui, fazer um paralelo com o celular que está transmitindo o sinal e vou responder para vocês em tempo real. Eu prometo. Bom, essa live do Cinefreak fica por aqui. Eu agradeço muito a companhia de vocês e eu queria dizer que assim é sério essa questão da pessoa ter que se preservar, da pessoa ter que se proteger. Então eu peço o seguinte: se você tiver que sair, use máscara. Isso é importante. Fiquem com Deus.